Pomar do Cafezal, canteiro em obras extramuros, movimenta estudantes e moradores do aglomerado da Serra. Conheça também outros projetos desenvolvidos pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. Você continua acompanhando nossa série de reportagens sobre os serviços oferecidos pelos cursos da universidade. Hoje é dia de conhecer a Clínica de Fonoaudiologia da PUC Minas e as atividades desenvolvidas no local. Pesquisa revela que 30% dos vestibulandos ainda não escolheram a profissão. No estúdio, uma discussão a respeito de orientação profissional com a psicóloga Sinara Bastos. Vamos receber também a estudante do ensino médio Bianca Gregório, que vive a incerteza da graduação. Hoje é terça-feira, 15 de setembro. Começa agora o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! Foi realizado no último sábado o 24º Canteiro em Obras Extramuros. A atividade é uma iniciativa do Escritório de Integração do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, do projeto de extensão Canteiro em Obras e da disciplina de Alvenaria Estrutural. Alunos e professores se reuniram no Pomar do Cafezal, no aglomerado da Serra, para um dia de muito trabalho e aprendizado. Veja como foi. Além de servir como um campo de experimentação, o projeto de extensão Canteiro em Obras convida os estudantes de arquitetura a produzirem novas soluções para a cidade. Os alunos se mobilizam para realizar projetos que visam melhorar regiões classificadas como ocupação urbana. Dessa vez, o encontro ocorreu com parceria com alunos da UFMG e reuniu professores e futuros arquitetos para dar continuidade à construção do Pomar do Cafezal. Quando você trabalha com um para um, com a coisa em loco, é um pouco diferente, porque a gente tem um terreno diferente que não é só aquele que está desenhado. Tem algumas coisas que acontecem na hora mesmo, que é bom como uma prática mesmo de trabalhar fora, antecipar um pouco o trabalho onde sai da universidade. Criado em março de 2014, o Pomar do Cafezal tem o objetivo de recuperar uma área ambientalmente degradada na Vila Santana do Cafezal, no aglomerado da Serra. Neste ano, o projeto, apoiado pelo Escritório de Integração do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, recebeu o Prêmio Gentileza Urbana na categoria Sustentabilidade. Constituir um pomar não é só plantar, é conseguir juntar pessoas, é conseguir discutir essas questões, é cuidar todos os dias para que a coisa se transforme. A meta é plantar 900 mudas de 50 espécies de árvores frutíferas na área que fica em uma encosta. Com a ajuda dos voluntários, já foram plantadas cerca de 140 mudas de 25 espécies diferentes. Com isso, os arquitetos planejam evitar possíveis desmoronamentos e erosões. O que a gente observa é que, não obstante essa precariedade, não obstante a falta de recursos, é nesses lugares é que estão as chances de recuperação ambiental da cidade como um todo. Inicialmente foi difícil, né? Envolver a comunidade, mas agora aos pouquinhos a comunidade está se conscientizando a importância do Pomar do Cafezal para a comunidade e está se envolvendo aos poucos, está cada dia crescendo mais. E depois de muito trabalho, os alunos e a comunidade se reúnem para preparar um almoço coletivo e repor as energias. Muito bacana, né? E o Escritório de Integração do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas é o espaço onde se concentram as principais atividades de extensão do curso. É um local ideal para o encontro do ensino e da pesquisa. Os trabalhos são desenvolvidos por uma equipe de professores, estudantes, estagiários e voluntários do curso. É isso mesmo, Luiz, e o principal objetivo do espaço é levar a arquitetura e o urbanismo à comunidade externa, em especial à população de baixa renda, com pouco ou nenhum acesso aos serviços de infraestrutura. E para falar um pouco mais dos projetos desenvolvidos no local, recebemos Viviane Zerlotini, professora e coordenadora de extensão do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, e também a aluna Caroline Rocha, que é extensionista do projeto do que a gente viu agora no VT, né, Caroline? Para começar essa nossa conversa, gostaria que você fizesse um balanço sobre esse evento no sábado, qual lição esse projeto deixa para você?
Bom, o Canteiro em Obras, ele sempre teve aqui na universidade, né, a partir dos anos 2000, então a gente começou a fazer práticas da própria disciplina. E aí agora, nesse semestre, nós estamos com essa ideia, né, de juntar o projeto do canteiro com outros projetos, que é ocupações e lajes, para poder ir até as ocupações dessa assessoria. Eu achei muito interessante porque o projeto do pomar, ele é uma forma de recuperar aquela área. Colocando a vegetação na encosta, nós vamos ter uma retenção da terra. Então, a nossa ajuda, eu acho que foi muito importante para os moradores, porque nós conseguimos reunir um grande número de alunos para poder botar a mão na massa. Professora Viviane, o projeto Canteiro em Obras é um dos articulados pelo Escritório de Integração do curso de Arquitetura. Quais outros projetos a senhora destacaria? A gente tem vários projetos sempre a partir de demandas de movimentos sociais. Então, a gente atende, né, essas demandas com o projeto Lajes, por exemplo, que tem dois focos. Entender como que a ocupação dessas lajes, principalmente em favelas, né, que você tem uma necessidade de algum tipo de construção mais verticalizada por conta das altas declividades dos territórios que elas ocupam. E, além de entender como que a população ocupa essas lajes, qual o sentido, qual o significado simbólico, né, que os moradores dão para esses lugares, a gente também tem um outro projeto em conjunto com esse, que vai proporcionar assessoria técnica de quais os recursos tecnológicos, né, ou que técnicas alternativas ou complementares podem ser utilizadas para garantir essa ocupação desses espaços que são bem significativos para as pessoas que ocupam essas áreas. Com certeza. E Caroline, como você acha que o trabalho como extensionista contribui para a formação dos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo? Bom, no meu caso foi assim, uma primeira experiência com o trabalho de arquitetos. Então, acho que às vezes a gente tem dificuldade de encontrar estágio fora da universidade, e sendo que aqui dentro tem esses projetos de extensão, pesquisa. Então é importante o aluno ficar atento, né, porque é uma oportunidade única, assim, a gente poder conseguir colocar em prática o que a gente está aprendendo na sala de aula. Então é muito interessante, eu estou gostando muito. Professora Viviane, como nós vimos na matéria que nós acabamos de assistir, a professora Margarete disse que o legal do projeto, muito mais do que construir, é reunir moradores, alunos, né, profissionais. Como que é esse viés social da arquitetura? É um viés social com esse pensamento da prática de construção como ato político e coletivo, ou seja, ocupar aquele pomar, né, é uma questão dos moradores se apropriarem de uma área e eles cuidarem dessa área para não se transformar novamente numa área de risco. Então, a ideia é mobilizar tanto esses moradores como os próprios estudantes para eles entenderem que as técnicas que a gente utiliza para a contenção dessas áreas na cidade formal, elas podem ser usadas, adequadas ou até pensado em outras técnicas para esses mesmos lugares. E Caroline, quais são os próximos planos aí para o projeto Canteiro em Obras? Então, como eu havia dito, agora, esse semestre, o Canteiro em Obras está focado no extramuros. É ir atrás de locais que precisam de assessoria, né, principalmente ocupações, para a gente poder dar um gás no momento que as ocupações mais precisam, que é na hora que elas estão começando a construir. E também nós vamos participar da Semana de Arquitetura, que vai ter um canteiro aqui no campus mesmo, na PUC. No âmbito pessoal, projetos como esse te acrescentam de alguma forma? Com certeza, cresce, assim, a gente aprende muito, vê que a vida das pessoas, como é difícil, e também ver como a gente pode aprender com eles, que às vezes a gente acha que só na universidade a gente pode aprender. Mas não, tem técnicas, como a professora Viviane disse, que se adequam lá. Então, por que a gente vai impor uma outra técnica? Então, eu acho que é muito importante, né, nessa área que eu escolhi, ter essa interdisciplinaridade.
E vocês duas citaram o viés social presente nos projetos. E o viés sustentável, ele está presente de alguma forma nos projetos de extensão? Sim, se a gente pensar que a cidade formal, ela degrada, né, tanto quanto com a cidade informal, que isso não é um privilégio das ocupações urbanas, né, porque se a gente pensar nos nossos rios, por exemplo, na cidade formal, eles viraram corredores, né, de carros, né, pistas de carro. E na cidade informal, toda ocupação humana, toda ação humana vai provocar algum tipo de degradação, né? E a gente precisa equacionar isso de modo que os efeitos negativos eles possam ser controlados de alguma forma. Então, o viés sustentável ele aparece nas ocupações, sim, mas assim, a gente pensando que não é um privilégio só da cidade informal. Professor, e para encerrar, projetos como esse são um diferencial do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, lembrando que a inscrição para o vestibular está aberta até o dia 6 de outubro. Pode dizer, eles são um diferencial? É um diferencial. O Escritório de Integração, junto com o Canteiro em Obras e outros projetos, eles dão, inclusive, assessoria a outras disciplinas. Então, o aluno como já foi dito, ele tem a oportunidade de ver, né, como que o conhecimento dele produzido aqui dentro da universidade pode ser aplicado lá fora e, ao mesmo tempo, ao fazer essas práticas de extensão, ele também incorpora muito conhecimento e aprendizado, não deixando para um outro momento, né, depois da formatura. Então, o diferencial é justamente esse, você ter essa formação mais completa. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Espaço PUC, sejam sempre bem-vindas ao nosso programa. Agora o Sérgio traz algumas informações da universidade, não é isso, Sérgio? É isso mesmo, Luísa. Na PUC Minas, o 14 de outubro agora é o dia do funcionário da PUC Minas. A novidade foi anunciada na última sexta-feira, durante o encontro entre o reitor da universidade, Dom Joaquim Giovanni Moll, e funcionários técnico-administrativos do campus Coração Eucarístico. A temática central do encontro foi a PUC que queremos. Dom Moll já assinou a portaria que estimula o aprimoramento das habilidades e competências e a realização de atividades artístico-culturais na universidade. O reitor destacou que a PUC Minas que queremos é mais que uma universidade, é uma instituição inovadora e criativa. E durante o encontro, outra novidade. O reitor anunciou a criação do campus da PUC Minas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A universidade aguarda apenas a autorização do Ministério da Educação para iniciar os trabalhos no novo campus. Passam a funcionar lá os cursos Sistema de Informação, Odontologia, Medicina Veterinária, Relações Internacionais, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Direito e Administração. Também foi divulgada a criação do Núcleo da Praça da Liberdade. Assim, a universidade passa a ter 10 campi e unidades em todo o estado. Dom Moll citou a criação de novos cursos e novas ofertas no núcleo. Importante lembrar que o vestibular, como eu disse, está com inscrições abertas até o próximo dia 6 de outubro. E o Espaço PUC vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai conhecer a Clínica de Fonoaudiologia da PUC Minas e as atividades realizadas no local. Tem ainda um bate-papo muito bacana sobre orientação profissional. É rapidinho, a gente já volta. O Espaço PUC está de volta. A Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas divulgou o edital de projetos para execução em 2016. As inscrições para submissão de propostas vão até o dia 2 de outubro e elas devem ter como princípio a indissociabilidade com o ensino e a pesquisa para obtenção de fomento junto à PROEX. A proposta de projeto deve ser obrigatoriamente apresentada por um professor que pertence à carreira docente da PUC Minas, que, em caso de aprovação, assumirá a função de coordenador. Para submeter a proposta, o candidato deve indicar a qual núcleo temático e linha de extensão o projeto está vinculado. Importante lembrar que a PROEX é dividida em 6 núcleos, sendo eles Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão, Núcleo de Investigação e Extensão da Criança, do Adolescente e do Jovem, Núcleo de Políticas Sociais e Urbanas,
Núcleo de Meio Ambiente e Saúde, Núcleo de Tecnologia e Inovação e Núcleo do Trabalho e Produção. Para saber como submeter uma proposta e outras informações, entre em contato com a Proex no telefone 3319-4558 ou envie e-mail para o endereço proexassessoria@pucminas.br. Rouquidão, gagueira, perda auditiva. Tudo isso não tem vez na Clínica de Fonoaudiologia da PUC-Minas. A nossa equipe mostra para você como mais um serviço que a universidade presta à população, visando a saúde dos aparelhos vocais e auditivos. Dona Ana tem motivos de sobra para comemorar. Ela acaba de receber o aparelho auditivo depois de 3 anos de espera. Para quem se acostumou a viver no silêncio, o som da vida agora é uma realidade. Com certeza, é ótimo. Tem nada a reclamar. A Clínica de Fonoaudiologia da PUC-Minas é a responsável por tudo isso. Há 11 anos, o local oferece atendimento especializado à comunidade, além de servir como estágio supervisionado para os alunos do curso. A clínica ela funciona em 2 setores, um de atendimento em fonoterapia, reabilitação dos distúrbios da linguagem, da voz, da audição, e uma parte que é o diagnóstico audiológico, onde nós fazemos toda a avaliação auditiva, mais o tratamento por meio da adaptação de aparelhos auditivos. Os estágios aqui no centro clínico, eles são estágios obrigatórios. Todo aluno vai fazer estágio no Centro Clínico de Fonoaudiologia da PUC. Cerca de 100 pessoas são atendidas por dia no centro clínico. Após as consultas, os alunos se reúnem para avaliar o histórico de cada paciente, um momento de aprendizado e troca de experiências. A gente revê todos os casos que a gente atende, tem um estudo sobre esses casos e todos os alunos aprendem juntos, porque uma pessoa atende um paciente, mas aprende com os demais. Então esse horário do nosso aprendizado, da gente começar a rever as nossas condutas como terapeuta e aprender mais com os nossos pacientes e com os outros também. Esta professora alerta sobre a necessidade de procurar ajuda logo que aparecerem os primeiros sintomas de que alguma coisa não vai bem nos aparelhos vocais e auditivos. O mais interessante é a prevenção, né? Então, normalmente a gente até costuma fazer algumas campanhas preventivas. Já havendo o problema, com certeza é importante que seja procurado o mais breve possível. Vanessa faz estágio na clínica. Para ela, além de colocar em prática tudo que aprendeu na sala de aula e vivenciar o dia a dia de um fonoaudiólogo, o melhor de tudo é ver o resultado final em pacientes como a Dona Ana. É muito prazeroso mesmo. A pessoa chega aqui e às vezes não está escutando o barulho nem da porta, nem do ar-condicionado e sai aqui podendo ouvir, poder conversar de novo, ter um cotidiano melhor. Eu acho isso muito gratificante. Elas beijam, abraçam, têm muito carinho. Eu fiquei até assim olhando assim. Falei, nossa, estão de parabéns. Uma pesquisa realizada no mês passado com estudantes paranaenses revelou que 30% dos vestibulandos ainda não escolheram a profissão. O estudo apontou ainda que somente 30% dos estudantes possuem certeza da graduação. Mas entre os que já escolheram a profissão, 55% ainda possuem dúvidas. Em Minas Gerais não é diferente e muitos vestibulandos ainda não escolheram um curso superior. É o caso da estudante Bianca Gregório. Boa tarde, Bianca. Bom, e para a gente debater o assunto, nós conversamos agora também com a psicóloga Sinara Bastos, um bate-papo a respeito desses números. Sinara, Bianca, sejam muito bem-vindas. Obrigada, boa ao tarde. Espaço PUC. Sinara, esses números, eles são reflexo do quê? Eu creio que principalmente pela falta de autoconhecimento, a falta de investimento nisso, né, das próprias famílias e das escolas. E Bianca, quais são as suas principais dúvidas nesse momento de decisão? Tipo, o vestibular chegando, a gente fica na dúvida do que a profissão vai trazer pra gente, se é isso mesmo que a gente quer, se a gente não vai decepcionar os pais, a família, se vale a pena seguir no que a gente quer, se vai ter o resultado que a gente espera ou não. Bianca, você é aluna do 3º ano, né? Sou. E você me disse que faltam 39 dias para o Enem. Dias pro Enem. E como que tá aí a preparação sem o curso escolhido ainda? Tá 1000, e a gente fica, tipo, várias opções e é muito complicado. Sinara, e no caso dela, faltando tão pouco tempo para o vestibular, como proceder? Então, a gente tem várias técnicas que a gente pode utilizar nesses casos. Acho que muito importante uma ferramenta que a gente chama de perdas e ganhos,
que é avaliar. Certamente a Bianca já deve ter alguns. Então, assim, pensar o que cada um desses cursos vai proporcionar para ela, o que ela vai precisar ter para desempenhar cada atividade dessa, né? Então, assim, nesse momento, é claro que é complicado, porque já está muito próximo, mas eu acho que ainda é possível tomar uma decisão baseada naquilo que faz sentido para ela, naquilo que faz o coração dela vibrar. Sinara, a Bianca citou a influência dos pais. Até que ponto os pais devem interferir nessa escolha? Então, a gente percebe que os pais procuram interferir quase sempre, e alguns mais delicadamente, outros de forma mais severa, dizendo, não, isso não dá dinheiro, isso pode, isso não pode, né? Isso é muito complicado, porque os filhos querem agradar os pais. E às vezes o pai passa mensagens subliminares, né? Então, assim, é muito importante que o pai deixe claro para os filhos que eles têm o direito de escolher aquilo que faz sentido para eles. Porque a longo prazo a gente vai ver aí, nessa própria reportagem que vocês mencionaram, que 20% dos alunos saem da faculdade, deixam a faculdade após ingressar. Então, assim, esse é um número alarmante e as pessoas que têm a opção de fazer uma escolha baseada naquilo que é importante para eles, naquilo que eles têm talento para fazer, naquilo que eles têm paixão, eles têm a maior probabilidade de acerto nas escolhas. Bianca, e como que está esse processo de estudos? Você está procurando, pesquisando sobre os cursos? Eu já tenho uma área que eu quero seguir, eu só não tenho certeza do curso, porque como é a área da natureza, que é química, biologia, eu ainda fico olhando as grades curriculares e perguntando, será que eu quero estudar essas matérias? Será que eu vou conseguir seguir essa profissão? E nesse momento você está pensando mais no seu gosto pessoal ou no mercado de trabalho? Acho que um pouco dos dois. Eu não consigo abandonar um lado para pensar só no outro. Eu não consigo pensar, será que eu vou ser só feliz? Mas a gente precisa de um sustento, então... Sinara, isso gera muitas dúvidas nos jovens, não é? Sim, com certeza. E um dos grandes dificultadores nessa tomada de decisão é esse. Porque a pessoa ela morre de medo de tomar uma decisão que a longo prazo não vai trazer retorno financeiro para ela. Só que também isso é um engodo, porque na verdade, se você decide só pelo aspecto financeiro, você corre o risco de ficar insatisfeito e de sofrer e de às vezes nem terminar o curso. Então, assim, eu avalio que é muito importante entender o que te levou a uma escolha ou a outra, entender o que está te limitando no que diz respeito à própria decisão, buscar entender quais são os seus valores, buscar entender o que é realmente importante para você, para que assim você possa ter uma carreira que te traga o retorno financeiro, mas que também te traga plenitude. Sinara, faltando tão pouco tempo aí para o Enem, para outras provas, qual o caminho seguir nesse momento? Olha, eu creio que é manter a calma, que é o que tem um autor que eu gosto muito, que é o Stephen Covey, ele diz que a gente precisa ouvir a voz interior, né? A nossa voz interior. Então, acho que mergulhar nisso, se fazer perguntas, como eu falei, sobre a estratégia que a gente chama de perdas e ganhos, que é assim, o que esse curso vai me proporcionar, o que não, conversar com pessoas queridas, conhecer pessoas que trabalham na área. Ainda tem tempo, né? Eu acho que, pelo menos, para que essa escolha seja mais feliz. Bianca, e para a gente encerrar esse nosso bate-papo, você tem alguma dúvida para a Sinara te ajudar? No caso de quem não escolheu a profissão ainda, o curso que quer, é importante escolher agora ou dá para dar um tempinho, pensar melhor, se conhecer melhor? Então, isso é um debate importante. Eu já vi, inclusive, alguns autores dizendo que talvez fosse o caso de os jovens... quantos anos você está, Bianca? 17. Como a Bianca, por exemplo, ela tem 17 anos. Eu já ouvi alguns autores dizerem que seria interessante, se a família puder aguardar um pouco, que essa adolescente pudesse ter um tempo para pensar assim, fosse fazendo algum trabalho ao longo desse período, associando um trabalho aos estudos, um programa de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, para ela se conhecer melhor. Seria bem legal se fosse possível, se os pais concordassem, né? Se dentro ali da estrutura familiar isso fosse uma opção, a gente considera que é muito rico.
Muito bacana, muito obrigado, Sinara. Boa sorte, Bianca, nessa escolha profissional. Sejam sempre muito bem-vindas aqui no Espaço PUC. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom, e o Espaço PUC de hoje fica por aqui. Amanhã nós estamos de volta às 4h30 da tarde. Não deixe de participar com a gente. Pois é, participe com a gente pelo e-mail espaçopuc@pucminas.br, né, Luísa? Até amanhã.